Eu, desce depressa, porque hoje me convém a fim, hoje está em tua casa. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a Deus. Irmãos, a Bíblia vem falando acerca de Zaqueu, que quando agora Zaqueu, um publicano, chefe dos publicanos, Zaqueu naquela época era hoje como um cobrador de imposto, e ninguém gostava de um cobrador de imposto. E quando Zaqueu tinha essa função, o povo achava ele como um ladrão, como um pecador. Mas repare uma coisa dentro da Bíblia, que quando Jesus agora está saindo de dentro de Jericó, a Bíblia descreve agora que depois do milagre que ele fez na vida de Bartimeu, Jesus agora começa a passar naquele caminho, e Bartimeu, Zaqueu começa a ouvir quem era Jesus. Aquilo acende dentro do seu coração uma vontade de conhecer, uma vontade de ver quem é, uma vontade de sentir quem é ele. Repare dentro da Bíblia que Zaqueu agora vê a multidão, mas só que ele é pequeno. Zaqueu tenta subir em alguma coisa. Algumas Bíblias vai dizer que Zaqueu subiu em uma figueira brava para poder ver Jesus. Imagine agora um homem de pequena estatura subiu. Imagine agora um homem de pequena estatura subiu para poder ver Jesus, para poder estar perto dele. Que quando agora Jesus está passando, está vendo aquele homem para poder ver ele passar, saber quem é ele, começa agora a chegar perto, glória, e fala: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar dentro da sua casa. Repare uma coisa dentro da Bíblia, que Jesus nunca entrou pela vontade dele dentro da casa de alguém. As pessoas chegavam e convidavam ele a poder entrar dentro da sua casa. Mas um tópico aqui que eu entendo é que Jesus se oferece para entrar dentro da casa dele. Pega isso aqui, irmão. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Sabe qual é o mal da nossa geração de hoje? Que quer saber negócio de manto, que quer saber negócio de revelação. Como assim, evangelista? Se revela nome, eu estou lá. Se revela CPF, estou lá. Ei, Jesus te conhece, ele sabe o teu nome, sabe o teu endereço, sabe onde é a tua casa. Se o culto não é de manto, não presta. Se o culto não quebra, não roda, não presta. Porque não revelou meu nome, não revelou meu CPF, não revelou meu RH. Não, meu filho, Jesus não precisa disso não. Quando ele desce na casa, não adianta se esconder, ele ainda chama pelo teu nome. Mas só que quando Jesus manda Zaqueu descer depressa, oh glória, eu vou entender uma coisa aqui dentro da Bíblia, que quando agora Deus, ele fala com Jeremias: Jeremias, desce até a casa do olheiro, Jeremias, porque hoje eu quero te revelar. Mas o interessante aqui dentro da Bíblia é, porque Deus não mandou ele subir primeiro? Porque Deus mandou ele descer para lá e lhe revelar? Porque a nossa geração, ao invés de descer, ela quer subir. Ele quer pregar logo, ela quer pregar logo, quer louvar logo, mas não quer descer, irmão. A nossa geração está morrendo porque primeiro quer subir, quer decolar, ele quer voar, mas quando o vento vem, ele cai. Quando a luta vem, ela cai. Mas sabe por quê? Porque tem que descer primeiro. Ai, 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 Jeová. Ele canta sorianda. Para de querer subir logo, para de invejar o próximo. Desce, tem que descer. Ai, 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 tem que descer e canta sorianda, porque ele vai revelar. Mas repare dentro da Bíblia que quando ele manda Jeremias descer, porque lá primeiro ele ia descer para depois ele revelar,
Porque se Jeremias sobe primeiro, Deus ia revelar nada, meu filho. Aí era para eu estar lá, era para ela estar lá. Não, meu filho, ainda não é teu tempo, ainda não é tua hora. É necessário primeiro descer. Zaqueu subiu para ver Jesus. Jesus, ei, meu filho, desce depressa. É necessário você descer para eu encher o teu vaso. Uricanda, sorianda. Não é lá em cima, não, é na humilhação, Zaqueu. Mas só que quando, irmão, Zaqueu desce, ele entra dentro da casa de Zaqueu. Mas só que o interessante aqui é que o povo está tudo em derredor dele e está dizendo: como é que ele vai entrar dentro da casa de um homem desse? Como é que ele vai entrar dentro da casa de um homem pecador? Mas repare uma coisa dentro da Bíblia, que quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, há um milagre lá dentro, há um alvoroço lá dentro. Porque quando ele entra dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu fala: Senhor, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver, oh glória. Porque quando a presença entra dentro da casa, não dá para ficar com duas caras. Quando a presença entra dentro da casa, ela muda. Porque quando a presença de canta sorianda entra dentro da casa de Zaqueu, decalaia súbria, a palavra dele foi: Senhor, Senhor, se eu roubei alguém, Pai, eu vou devolver. Porque quando a presença está dentro da casa, não dá para ficar com duas caras. Não dá para ser mentiroso com a presença. Não dá para ser adúltero com a presença. Ela muda, ela muda, a presença muda. Aí fica a gente rodando dizendo que está com a presença, pulando dizendo que está com a presença, mas não tem nada. Ainda não mudou o caráter, ainda não mudou a língua. Quer ser melhor que A, quer ser melhor que B, mas Deus está dizendo: ei, meu filho, a minha presença tem que estar dentro. É dentro. Ai, canta sorianda. Porque quando, irmão, a presença está dentro da casa, Zaqueu não aguenta. Porque quando Jesus invade uma casa, é que nem Marta e Maria. Jesus é convidado para ir para a casa dela. Eu já vi muito pregador bater nela, eu já vi muito pregador falar dela, porque ela está dispersa. Mas repare uma coisa, que quando nós convidamos alguém para a nossa casa, a gente limpa a casa, a gente organiza tudo. Imagine as duas irmãs agora, uma olhando para a outra dizendo: limpa a casa, minha filha, está vindo um convidado especial. Imagine a outra dizendo para ela: será que esse convidado especial vai ligar se a gente pegar a poeira e jogar debaixo do tapete? Ele vai, porque esse convidado é tão especial que ele revela o culto escondido. Ei, meu filho, limpa a casa, limpa a casa de canta sorianda, para a presença entrar. É necessário limpar a casa, é necessário limpar, porque quando ela limpa, a presença entra, a presença entra. É necessário limpar, é necessário tirar a poeira, é necessário tirar aquilo que está atrapalhando a presença de Deus. Ai, Jeová, a presença de canta sorianda habita dentro, é dentro, é dentro, é dentro de você. Porque quando Salomão está orando dentro do templo e a presença de Deus desce, irmão, e começa a falar: Salomão, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, ele fala que ele vai ouvir. Mas a palavra ainda vem: eu não habitarei mais em templo feito pela mão de homens, oh glória. Se ele não habita, decalaia súbria, calabaia, chorebequeada, suída, calébria.
se Ele não habita mais em templo feito pela mão de homem, aonde é que Ele habita hoje? Aonde é que Ele habita? A presença verdadeiramente tem que estar dentro. Não adianta eu vir todo bonitinho para a igreja e não ter presença. Não adianta eu pregar e não ter presença. Não adianta louvar e não ter presença. Ei, a presença tem que estar dentro da casa. A casa é você. A casa é você. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. É a presença. É a presença. É a presença. O fogo, quando arde na presença, ele não apaga. O fogo, quando arde no corinho, a gente vai para casa e apaga. Mas a minha Bíblia vai dizer: o fogo arderá. O fogo arderá continuamente no altar. Então, se tem presença, meu filho, manifesta ela hoje. Manifesta ela hoje, porque a maior já está passando na casa. Ele tá. É a presença. É a presença. É a presença. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ei, meu filho, não adianta a gente se esconder da presença, porque quando Adão se escondeu, ele desceu e foi atrás dele. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Não adianta se esconder. Ele vai atrás e vai dizer aonde você está. Eu tô com saudade de Calaia Súbria. Eu tô com saudade de Canda Sorianda. Eu tô com saudade. Ele tá. Quando a presença vai atrás, não adianta se esconder. Não adianta fugir. Eu sei, irmão, que a mensagem é pesada, mas quando ele manda falar, ele garante, porque ele vai atrás. Não adianta tentar parar de pregar. Não adianta tentar parar de louvar. Ele vai atrás de você. Ele vai atrás e vai dizer: o teu lugar é no meu altar. Mas evangelista, eu caí. Ele fala: levanta. Mas evangelista, eu pequei. Ele fala: levanta. Evangelista, eu tropecei. Ele fala: levanta. Porque ainda tem presença dentro da casa. Porque quando a presença entra dentro da casa dele, ele começa a falar, irmão. E o mais lindo aqui dentro da Bíblia é que quando a presença entra dentro da casa, Zaqueu agora quer devolver aquilo que ele roubou. Ou seja, a presença de Jesus transforma. A presença de Jesus muda. Não dá para ser invejoso com a presença, porque às vezes a gente quer ser o tópico da galáxia. Às vezes a gente quer ser o melhor levita, o melhor pregador, mas só que não entende que cada um tem seu chamado. A gente quer ser intercessor, a gente quer ser pastor, mas só que o mal da nossa geração é que ele quer ser consagrado logo, quer ser separado logo, porque ele acha bonito, irmão, pregar um microfone, mas quando o vento vem, quando a luta vem, ele abandona e sai da presença. Porque primeiro a gente tem que subir devagar. Primeiro a gente tem que começar a subir, meu filho, que quando a presença verdadeiramente entra dentro da casa, bate vento, só pra luta, só pra peleja, mas a gente tá chorando, mas tá adorando, tá passando pelo vento, mas tá adorando, porque a presença, ela tá dentro, é da casa, não é fora, meu filho. Não é pela beleza não, coisa bonita, não é pela roupa de grife não, querido, não, minha filha, não é pelo seu cabelo de prancha não. A presença, quando ela entra, não dá, meu filho, não dá para controlar. As lágrimas descem, a graça enche e começa a adorar, porque ela está dentro, é da casa.
Zaqueu, quando ele libera essa palavra, eu vou entender, irmão, que certa feita, que quando eu estava afastado do caminho, eu estava deitado em cima de uma cama, e eu ouvia sempre a pregação de pastor Marcos Feliciano, dia da provação, e eu via o povo da glória, eu via o povo da aleluia, e aquilo ardia meu coração, mas só que eu não tinha força, não tinha vontade de voltar mais, mas só que sempre quando acabava aquela pregação, eu colocava um louvor, é tempo de voltar, e eu chorava, irmão, e eu chorava, mas a minha vida estava presa na droga, a minha vida estava presa no terreiro de candomblé, não era ogã, não era nada, mas eu sempre roubava dinheiro da minha mãe escondido, para poder comprar as melhores cachaças para Tranca-Rua, para comprar as melhores cachaças para Tibiriri, para comprar as melhores cachaças para Jacuatã, para comprar as melhores para Umolum. Eu não era ogã não, irmão, mas tudo isso eu fazia, sabe por quê? Com medo, porque uma vez eu bati a moto mais de 80, vi meu pescoço quebrar, mas uma mão branca chegar e colocar no lugar, mas só que eu ainda não voltei para o caminho, que quando eu andava na rua, a Rondesp sempre passava para me matar, irmão. Eu era cabuloso, eu era tenebroso, era um bicho que o diabo sempre gostava. E uma certa vez no meu aniversário, que quando eu estava indo para certo caminho, passou o carro da Rondesp, que quando ele passou do meu lado, só vi o cano da 12 na minha cabeça, e o outro dizendo, atira, atira, e os amigos que estavam comigo estavam com medo. Em vez de eu ir para a casa de Deus agradecer, desci para o terreiro para agradecer, me ajoelhei nos pés dele e falei, muito obrigado meu pai, muito obrigado pelo livramento. E ele sempre me dizia, não foi eu que te livrei, foi o homem de lá de cima. E eu ficava sem entender, porque eu era afastado do caminho, irmão, e não entendia porque um lado era assim e o outro era diferente. Eu já ouvia falar das coisas de Deus, mas só que o coração não ardia mais pela presença de volta. Mas só que uma certa feita, que quando eu tinha um pacto com a tal da Maria, que decorreu esse acidente de moto, ela falou, você tem que me alimentar. Era uma caixa de cidra, um maço de cigarro, toda vez que ela pedia eu tinha que dar. Uma certa vez, irmão, o negócio já estava tanto de eu envolvido lá dentro, que eu sentado no sofá da casa, eu sentia algo sentado do meu lado e dizer, desce que eu quero falar contigo. Não era ogã não, meu filho, não era cortado não, mas eu já sentia a presença dele sentado do meu lado dentro de casa e dizer, desce que eu quero falar com você. E eu não descia, o menino batia na porta e chamava fulano, tá, minha mãe tá chamando, mas eu já sabia quem era, que quando eu botava o pé ele manifestava e dizia, por que você não veio logo? Agora você vai ter que ser punido, abre a mão para apanhar. Já vendo, meu filho, longe da presença a gente apanha, mas na presença a gente apanha dele, mas ele cuida de nós, oh glória. E certa feita, irmão, que quando eu voltei para o caminho, falei para mim, já chega, eu não aguento mais, eu tenho que voltar para o lugar que eu estava. A mulher de lá de dentro me chamou pelo meu apelido e falou, você me paga. Certo dia eu só recebi a notícia, fulana de tal morreu. Sentou algo do meu lado e falou, foi brincar com quem não devia, foi brincar com quem não devia. Olha o que aconteceu, eu não sei o que ela preparou para a minha vida, eu não sei o que ela fez, mas o homem de lá de cima, que é Jesus de Nazaré, guardou a minha vida, e até hoje eu estou aqui, caio, levanto, mas eu estou aqui para adorar, para adorar, para adorar. E canta. Aí eu te pergunto, será que é mais valioso a gente perder a presença e voltar para o mundo, ou a gente cultivar a presença, não só no corinho, não só no momento na igreja? A gente acha que potestade, principado
É brincadeira, não é não, meu filho. Sempre eu sonho com os pessoal fazendo obra ainda para destruir a minha vida. Preguei aqui naquele dia, minha filha caiu internada, a televisão já quebrou, o celular já está indo embora, mas mesmo assim a gente não para de adorar, mesmo assim a gente não para de glorificar, porque a gente sabe que é um vento, meu filho. Imagine a gente fora da presença e esse vento batendo, as coisas indo tudo de água abaixo, mas quando a gente está com a presença, mesmo faltando tudo, a gente abre a boca para adorar. Sabe por quê? Porque a gente não adora o homem não, querido. A gente adora Jesus de Nazaré, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E já para encerrar, que quando ele fala, meu filho, a salvação hoje entrou dentro dessa casa, porque este também é filho de Abraão, oh glória. Aí a gente pergunta, como é que a salvação entrou dentro da casa de Zaqueu? Porque simplesmente Zaqueu entendeu que era necessário deixar Jesus entrar verdadeiramente, não por máscara, não para agradar a nossa liderança, não para agradar o irmão. Jesus tem que entrar para mudar, querido. Jesus tem que entrar para lapidar. Não adianta eu ser crente aqui, mas ser um monstro dentro de casa. Tenho minhas falhas também, irmão, tenho meus defeitos também, mas não adianta eu querer ser um eloquente aqui e ser um bicho, e ser um adúltero, ser um mentiroso, ser um fornicador. Não adianta eu querer ser o melhor aqui, mas a presença não está dentro. Não adianta eu aqui, oh glória, aleluia, e ele dizer, eu não estou dentro de você, evangelista. Não adianta eu ser crente quando alguém manifestar, eu não vou não. Não dá não, que eu tenho medo. Não adianta eu ser crente aqui quando vê um prato, eu dizer, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu pergunto, que tipo de crente somos nós? Que tipo de crente sou eu? Porque a presença tem que estar dentro. Às vezes eu reparo alguns louvores na internet e eu falo, Senhor, cadê a graça? Eu estava conversando com um certo amigo e falava a ele que quando eu visitava as igrejas, eu tinha alguns medos de algumas senhoras, porque quando o pregador estava pregando, a senhorinha no fundo levantava e dava um estrondo e falava, assim diz o Senhor teu Deus. A igreja entrava em silêncio, o temor entrava dentro da casa. Hoje não, hoje a gente vê bebê conversando, vencer. E eu reparei uma coisa aqui no aniversário do ministério, quando o varão pegou o microfone para cantar um corinho, teve uma irmã que deu um pulo e olhou para trás, vai meu filho da glória agora. Eu olhei para ela assim, eu falei, Jesus, eu sou novo aqui ainda. Ô minha irmã, minha garganta. Aí ela, oxe irmão, agora que é o melhor. Eu falei, mas eu gosto da palavra. Aí ela me olhou assim, eu sempre digo, porque o que liberta ainda é a palavra. O que muda ainda é a palavra. O que transforma ainda é a palavra. Corinho é bom que a FIFA. Mas quando a gente desce aqui, quebrou o carro, acabou o fogo. Mas na palavra a gente vai até em casa dizendo, não, eu preciso melhorar. Eu preciso pedir perdão ao pastor porque eu falei mal dele. Eu preciso pedir perdão à Cássia porque Cássia me botou no estreito. Porque quando a palavra entra, irmão, ela dilacera o coração. Não adianta fazer biquinho para a presença não, que ele diz, você tem que perdoar mesmo. Todo dia eu perdoo o André, irmão, todo dia. Todo dia eu perdoo esse... Ai, irmão. Porque a presença muda, irmão. A presença muda. E porque ele é filho de Abraão, a salvação entrou dentro da casa. E a salvação que entrou dentro da casa dele não foi qualquer uma salvação. É a mesma salvação que bate todo dia na nossa porta. Todo dia que a gente falha, todo dia que a gente peca, ele bate na porta dizendo, deixa eu entrar. Deixa eu entrar aí para transformar a tua vida novamente.
E muitas das vezes a gente diz, eu não vou perdoar ela não, porque quem procurou primeiro foi ela. E pense em um cara ruimzinho tá aqui, viu? Porque às vezes eu luto para não perdoar, mas eu tenho que aprender mais a amar o próximo também, irmão. Porque a palavra está cortando aí, corta cá primeiro. E certa vez eu conversando com minha esposa, uma pessoa passou por mim, e eu todo alegre, levantei a mão, balancei, a pessoa virou a cara, eu falei, eu não falo mais com você. Mas no outro dia eu passando, a pessoa passou do meu lado, eu falei, varão, que negócio foi a pessoa, rapaz. Mas não dá, irmão. Porque se a gente não ser como Jesus, a gente fica. Se a gente não for como Jesus, imitadores dele, como a Bíblia fala, a gente vai ficar. Imagine agora, quero me culpar a eu, Jesus vindo, e eu dizer, Pai, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, e eu estava lá, e maravilha, ele dizer, você vai ficar aí, né?